Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tenham todos um bom dia, tá certo? Ou uma boa tarde, né? Dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham feito todas as atividades direitinho, tá certo? Todo mundo caprichando. Hoje nós vamos continuar com o nosso livrinho de matemática. Hoje nós teremos também a aulinha de inglês do nosso livro. Nós vamos iniciar também hoje o nosso livrinho de inglês, tá certo? Nosso livrinho de matemática, nós vamos iniciar agora na página 16, para a gente continuar o capítulo que a gente estava estudando, tá certo? A gente vai encerrar esse primeiro capítulo hoje, nessa aula. É um capítulo bem mais simples, foi bem mais fácil, a gente vem dos números de 1 a 10, não é isso? E hoje nós vamos fechar o capítulo, tá certo? Então, todo mundo na página 16, que a tia vai explicar pra vocês o joguinho bem legal que tem aqui, que vocês podem fazer em casa com a mamãe e com o papai, tá certo? Ou com os irmãozinhos, quem tiver. Que tal jogar Pula no Número? Recorte as cartas do anexo 1, páginas 115 e 117. Depois, com 3 colegas, siga as regras e divirta-se. Nós iríamos fazer esse joguinho em sala, porém, como a gente está em casa, a gente vai continuar o joguinho na nossa casa, tá certo? Com a nossa família. Aproveitar esse momento pra gente ficar mais pertinho da mamãe e do papai, né? Pula no número. As regras do jogo são o seguinte: decidam quem será o primeiro a jogar. Usando um giz ou então um lápis, ou se vocês quiserem, vocês podem pegar um piloto e desenhar no chão, porque às vezes o piloto ele dá pra limpar, tá certo? E aí você vai fazer um tabuleiro com os números de 1 até o 10. Junta os quadradinhos e faz igual tá aqui na foto, ó. Do 1 até o 10, tá certo? E aí, você vai, depois que você numerar, cada participante deve se posicionar em um dos cantos do lado de fora do tabuleiro. Cada um fica esperando sua vez. Vocês vão determinar quem vai primeiro, segundo e terceiro. E aí vocês vão fazendo por ordem, tá certo? Lá no anexo tem as cartinhas para vocês jogarem. Vocês vão embaralhar as cartinhas, cada um embaralha as cartinhas e tira um número sem ver, tá certo? O número que você tirar é o quadradinho que você vai jogar. Que você vai jogar a pedrinha, vai ser você lá naquele quadradinho, tá certo? Quem tirar primeiro o número 10, a carta que tem o número 10, que for lá pra casinha 10, ganha o jogo, tá bom? Essa é a finalidade do jogo. Você tirar a cartinha 10, mas sem olhar. Vai tirando as cartinhas sem olhar. E quem tirar a cartinha de número 10 primeiro é quem ganha o jogo, tá certo? E aí você pode ir fazendo várias rodadas de acordo com o tempo que vocês estiverem livre em casa e fazer esse joguinho bem legal com os papais ou os irmãozinhos de vocês, tá certo? Na página 17, nós vamos iniciar nossas atividades. Na segunda questão diz o seguinte: relacione a quantidade de pedrinhas de cada carta à casa do tabuleiro com o número no qual se deve pular ao jogar Pula no Número. Então você vai contar quantas pedrinhas tem aqui e vai ligar para o número correspondente, tá certo? A casa que você vai jogar, tá bom? Na página 18, nós vamos fazer uma atividade sobre os números também do 0 a 10, tá certo? Veja as cartas que os colegas tiraram ao jogar Pula no Número. Registre o número de correspondente à quantidade de pedrinhas de cada carta. Você vai contar quantas pedrinhas tem em cada uma das cartinhas, bem direitinho de cada uma das crianças. Nós temos aqui a Duda, o Jorge, a Bela e o Toninho. Cada um deles tirou uma cartinha com a quantidade. Aí você vai contar quantas pedrinhas tem em cada carta e vai colocar aqui dentro do quadradinho correspondente a cada criança, tá certo? No item A diz o seguinte: marque X nas afirmações que estão corretas. O papai ou a mamãe vai ler, vai ajudar a criança. São 2 itens que são corretos, tá certo? Aí você lê para a criança e a criança vai compreender o texto que foi lido para poder marcar o X de verdadeiro, tá certo? No item B diz o seguinte: escreva usando algarismos a quantidade de pedrinhas que há em cada carta abaixo. O que são algarismos, tia? Os algarismos são os números
Mesma coisa que o número, tá certo? Os números são os algarismos, tá ok? Na página 19, nós temos aqui Bruna, Beto e Pedro, que começaram a colecionar bolinhas de gude. Para iniciar a coleção, Beto colocou 6 bolinhas, Bruna colocou 8 e Pedro colocou 4. Circule a quantidade de bolinhas de gude de cada criança colocou na coleção. Então, se o Beto colocou 6 bolinhas, você vai circular as 6 bolinhas do Beto, tá certo? Depois, você vai circular as 8 bolinhas da Bruna. E por último, as 4 bolinhas que o Pedro colocou. E aí você vai observar no item B que diz o seguinte: quantas bolinhas de gude Bruna colocou a mais que Beto? Você vai ver quantas bolinhas tem lá no círculo que você fez da Bruna e o do Beto. Você vai contar a diferença. A subtração aqui vai ser a quantidade da Bruna pela quantidade do Beto. E aí você vai ver quantas bolinhas ela colocou a mais que ele, tá certo? Na segunda questão diz o seguinte: o professor pediu aos alunos do primeiro ano que desenhassem bolinhas coloridas. Veja os desenhos de Clara e TT. No item A, escreva o nome da menina que desenhou mais bolinhas. Aí você vai contar a quantidade de bolinhas delas duas, ó, que é o da Clara e que é o da TT. E ver quem desenhou mais. No item B, quem desenhou a maior quantidade de bolinhas azuis. Aí você vai contar só as bolinhas azuis e vai ver quem desenhou mais. E quantas bolinhas amarelas TT desenhou a menos que Clara? Você vai contar a quantidade que Clara desenhou de bolinhas amarelas e a quantidade de bolinhas amarelas que a TT desenhou. E aí você vai subtrair. A Clara, ela desenhou 5 bolinhas amarelas. A TT, ela desenhou 3. Então você baixa 3 dedinhos para você saber, ó. Ela desenhou 5 e a TT 3. Então, 5 menos 3, a gente vai ter 2. Então, a Clara desenhou a mais que a TT, né? 2 bolinhas. Ou ao contrário, a TT desenhou 2 bolinhas a menos que a Clara, tá certo? Dá a mesma coisa. Então, a Clara desenhou 5, a TT desenhou 3. 5 menos 3, 2. Tá certo? E aí você coloca o 2, tá bom? E na página 20, que é a nossa última tarefinha daqui do livro de matemática de hoje, tá certo? Você vai marcar X no círculo de grupos que contém a quantidade de objetos correspondente ao número indicado. Tia, eu não compreendi essa questão. Você vai olhar aqui no meio, ó, a quantidade de o número que tem aqui, ó. Bem aqui. No primeiro quadrinho tem 6. Aí você vai contar o grupo que tem 6 e vai marcar um X dentro da bolinha, tá certo? Vai olhar onde tem 6 e marca o X dentro da bolinha aqui, ó. No cantinho da imagem, tá certo? Nas duas imagens tem a bolinha. Porém, você só vai marcar o X no que tem a quantidade correspondente aqui do meio, ó. A esse número, tá certo? Você olha o número e vê a quantidade correspondente e aí você marca o X, tá bom? Agora, depois do livrinho de matemática, a gente vai passar para a aulinha de inglês. Nós vamos iniciar o nosso livro de inglês, tá certo? Agora nós iremos revisar a família do 30, que a gente assistiu a aulinha na terça-feira, ok? Olá, crianças! Vamos conhecer a família do número 30? Para escrever o número 30, usamos o número 3 mais o número 0, certo? Todo número da família do 30 também começará com o número 3. E, para formarmos essa família, basta juntar o número 3 com os números de 1 até 9, como fizemos com a família do número 10 e do número 20. Vamos fazer? Aqui temos os números de 1 até 9. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui está o número 30. Agora, vamos tirar o número 0 do número 30 e colocar o número 1. Formamos o número 31.
Agora, vamos trocar o número 1 pelo número 2. Formamos o 32. Agora, vamos trocar o número 2 pelo número 3. Formamos o número 33. Vamos trocar o 3 pelo 4. Formamos o número 34. Vamos trocar o número 4 pelo 5. Formamos o número 35. Vamos trocar o número 5 pelo 6. Formamos o número 36. Vamos trocar o número 6 pelo 7. Formamos o 37. Vamos trocar o número 7 pelo 8. Formamos o número 38. E, por fim, vamos trocar o número 8 pelo 9. Formamos o número 39. Vamos ver como ficou a família do número 30? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Todos da família do número 30 começam com o número 3, e foi preciso apenas juntar o número 3 com os outros números de 1 a 9 para formar sua família. Bem fácil, não é mesmo? Agora é com você. Conte e escreva a família do número 30 na sua atividade. Beijos e até mais! Vamos agora para a nossa aulinha de inglês, tá certo, meus amores? A tia vai começar com vocês lá no nosso primeiro capítulo. O livro de inglês de vocês, a gente vai ver muitas coisas durante todo o ano. Nós vamos ver as cores, os números, nós vamos ver amigos, nós vamos ver a nossa família, vamos ter vários assuntos em inglês, tá certo? E o primeiro deles que a gente vai ver hoje é os nossos amigos. Sejam eles amigos da escola, os amigos que a gente tem na nossa rua, os amigos de estimação, que são os nossos bichinhos, né, os nossos pets. São todos esses nossos tipos de amigo que a gente vai ver hoje no nosso livro de inglês, tá? Nós vamos iniciar lá na nossa página 14. Nós temos aqui um garoto, o boy, uma garota, a girl, e um pet, que é o nosso cachorrinho que tá mostrando aqui, ó. Pet é o nosso amiguinho de estimação, né? Os nossos bichinhos que a gente tem de estimação. Eles estão todos em um parquinho na escola, brincando, como a gente gostaria de estar também, né, gente? Na página 15, nós temos aqui a musiquinha que nós iríamos cantar em sala de aula, pra gente se conhecer, né? Seria a nossa primeira semana de aula, nós estaremos nos conhecendo e todos vocês cantando e falando o nomezinho de vocês. Aqui na canção diz o seguinte: Nina, a professora chama a Nina, e aí ela diz, me, que é eu, né? Ela tá falando, eu, sim, você, venha cá. E aí a professora chama ela, né? Yes, you, come here. Hello, friends. Aí ela fala, olá, amigos. Hello, Nina. Os amigos dela respondem, né? Olá, Nina. Então, os amigos dela dizem, né? We are happy you are here. Quer dizer que eles estão felizes que ela está aqui. Nós estamos felizes que você está aqui, que você está aqui conosco, né? Então, eles estão cantando. A professora chama um aluno, fala o nome dele, ele vem, se apresenta, diz olá para a turma. E assim a gente iria continuar na nossa rodinha, cantando a musiquinha, né? Então, aqui nesse capítulo, nosso primeiro capítulo de inglês, ele é mais pra gente aprender a se comunicar com os nossos colegas, tá certo? Na página 16, nas nossas atividades, nós temos aqui um dálmata. Um dálmata é um tipo de cachorrinho que vocês conhecem, né? Vocês já assistiram 101 Dálmatas? Tem vários, tem 101 cachorrinhos lá pra vocês verem. Então, ele é um dos cachorrinhos mais fofos que tem. E vocês vão que é colorir, tá certo? Vocês vão colorir esse cachorrinho. Na página 17,
Nós temos aqui algumas frases e a gente vai ligar essas frases, tá certo? Match. Match é ligar, combinar, tá ok? E aí a gente vai ligar aqui, ó. Nina is a girl. Nina é uma garota. Aí você vai ligar a frase da Nina para a Nina, tá? Noah is a boy. Noah is a boy. Noah é um garoto. Então você vai ligar da frase do Noah para o garoto. E Tila is a pet. Pet, né, no caso. Tila is a pet. E aí você vai ligar pra Tila, tá? Que é o cachorrinho, que é o amiguinho de estimação deles, tá bom? Na página 18 e 19, que são as últimas atividades do nosso capítulo 1, nós temos aqui algumas brincadeiras que a gente faz com os amigos, né? Algumas brincadeiras que a gente consegue fazer na escola, que é hopscotch, que é a amarelinha. E esse aqui, ó, é aquele telefone sem fio que a gente chama, ó. Telefone sem fio. Chinese Whispers, ok? Que é o telefone sem fio que a gente chama aqui no nosso Brasil, né? Porque algumas palavras em inglês, elas são diferenciadas, porém a gente colocou de acordo com a nossa cultura, tá bom? E aqui são algumas brincadeiras que vocês podem estar até fazendo em casa também. E na página 19, hoje você vai desenhar. Draw you and your friends. Você vai desenhar você e os seus amigos, tá certo? Então, você vai fazer um desenho bem lindo, bem caprichado nessa folha de você e seus amiguinhos da escola, do período que a gente passou junto, tá certo? Coloquem seus amiguinhos aqui, façam um desenho bem caprichado, bem lindo. Não esqueçam de mandar as fotos das atividades pra tia, tá certo? A tia tá aguardando todos os desenhos de vocês. Todas as nossas fotinhas que vocês estão mandando, a tia tá corrigindo tudo bem lindo, bem perfeito, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira atividade de inglês do livro, bem simples, bem tranquila, pra gente ir se adaptando a nossa nova rotina, né? De estar em casa, por enquanto. Esperamos que possamos nos reencontrar o mais breve possível, pra gente corrigir essas atividades na sala, pra gente ter uma aula melhor na sala de aula, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a tia, manda mensagem pra tia, tá bom? Um beijão, meus amores!